Fala galerinha, boa tarde, tudo bem com vocês lá no ano? Vamos dar continuidade às nossas videoaulas. Hoje nós vamos encerrar o nosso capítulo 5 do segundo módulo. Vamos encerrar com o gênero textual, que eu tenho certeza que vocês conhecem, que vocês já estudaram nas séries anteriores, até mesmo por ser um gênero que está aí, nós temos contato com ele o tempo inteiro, que é o gênero entrevista, tá bem? Lá no livro de vocês, na página 55, vocês têm um texto, esse texto é uma entrevista, e algumas atividades, algumas questões, né, propostas em cima desse texto. Vou precisar que vocês leiam, que vocês façam as atividades, mas para isso nós precisamos relembrar um pouquinho das principais características da entrevista. Pois bem, do que se trata? O que é uma entrevista? Gente, a entrevista é um gênero textual lá de esfera jornalística, tá bom? Que circula aí pelos meios de comunicação, pode ser televisivo, pode ser rádio, mídias impressas, enfim. É conhecida como um gênero interlocutário. Por quê? Porque é uma troca de interlocução. Então, uma das principais características da entrevista é essa troca de interlocução. Você vai ter perguntas e respostas. Você vai ter uma troca de interlocução entre o entrevistador e o entrevistado. Então, gente, apesar de você ver bastante entrevistas em mídias impressas, ela nasce essencialmente na oralidade, tá? Então, é bastante presente na oralidade porque você tem ali uma conversa, ok, gente? Olha só, qual é o objetivo, qual é a função de uma entrevista? A função de uma entrevista é passar uma informação ou opinar sobre algo, sobre algum assunto, sobre alguém, tudo bem? Como é que essa informação vai ser passada? Por meio de perguntas de um entrevistador para um entrevistado. Então, dependendo do assunto, você vai ter um entrevistado ali conhecedor sobre aquele tema, ou até mesmo você vai entrevistar essa pessoa sobre a vida dela, de repente alguém que fez algum feito, alguém que passou por uma situação e você quer apresentar essa informação, né, pro seu leitor, pro seu ouvinte de rádio, né, pro seu telespectador. Então a função de uma entrevista é essa, passar uma informação. Galerinha, quando você assiste uma entrevista lá no jornal, quando você escuta no rádio, lê a entrevista, claro que o entrevistador, ele faz um estudo prévio, não é? Se eu vou entrevistar alguém, eu tenho que saber um pouquinho sobre a vida daquela pessoa. Ah, mas eu vou perguntar, mas mesmo assim você tem que estudar um pouquinho, até para você selecionar suas perguntas. As perguntas não caem do céu ali pro entrevistador, né? Então, ele faz uma pesquisa um pouquinho antecipada sobre o assunto. Antes de escrever, quando você tem a entrevista escrita, é muito comum fazer uma pequena introdução. Se você vai entrevistar alguém, você vai falar um pouquinho sobre a vida dessa pessoa, sobre a formação dela, não é? Até mesmo para que o seu leitor, né, ou o seu ouvinte, ele saiba do que vai se tratar essa entrevista, já antecipa um pouquinho a entrevista. Então, é muito comum você ver essa introdução, tá bom? E em relação à linguagem, não é? A fala, a questão linguística presente na entrevista, você vai ter uma linguagem mais formal, dependendo do assunto, ou mais informal. Em entrevistas jornalísticas, geralmente, né, quando você tem um entrevistador ali que vai falar sobre um entrevistado, vai falar sobre um assunto um pouquinho mais polêmico, tal, de esfera mais social, geralmente você tem uma linguagem formal, né? Agora, se você tá ali lendo uma revista jovem, um público jovem, infantil, você vai fazer uma entrevista sobre algum cantor, né, na vida de algum cantor, vai perguntar sobre algo mais voltado para o público mais jovem, claro que você vai usar uma linguagem mais descontraída, mais informal. Então, o tipo de linguagem utilizado dentro da entrevista depende muito do assunto, do tema, do entrevistado, do meio em que essa entrevista vai circular, tá bom? Por exemplo, telejornais, você vai ter uma entrevista mais formal. Se for um programa mais descontraído, de entretenimento, um programa de fofoca, que eu sei que a gente adora, né? Eu já me incluo porque eu adoro. Você vai
ter uma linguagem, vai utilizar uma linguagem um pouquinho mais informal, tá bom, gente? Outro ponto bastante importante para eu ressaltar para vocês sobre a entrevista é que como ela é essencialmente, ela tem essa essência da oralidade, é muito comum quando você vai transcrever, né, essa entrevista, você vai escrever, transcrever, passar lá para o papel, que geralmente quando o entrevistador ele vai fazer a entrevista, ele geralmente leva, né, um caderninho ou um gravador, um telefone, faz essa entrevista de forma oral. Na hora de transcrever, de passar, é comum que venha algumas marcas da oralidade. O que são as marcas da oralidade? Aquelas marcas presentes na fala. A contração de palavras, por exemplo, você, em vez de falar o para, você fala pra, né? Alguns vícios até de linguagem, aí, né, tá bom. Então é muito comum, porque você tá ali no meio oral, você está conversando, né? Quando você passa, você tem que fazer as alterações, dependendo do meio que vai circular essa entrevista, você tem que fazer algumas adaptações, porque a fala, ela é diferente da escrita, tá bom? Então, quando você passa essas características da fala para a escrita, você traz o seu texto, ele fica ali cheio de marcas de oralidade. Então, você faz essas adaptações, é muito comum fazer essas adaptações, tá ok, gente? Então, é isso. O gênero entrevista, um gênero de esfera jornalística, tem a função... Olha o cachorrinho. Ai, Jesus, no final da aula os cachorrinhos perturbam. Enfim, gênero entrevista circula ali na esfera jornalística, tem a função, ok, de informar sobre determinado assunto, sobre determinada pessoa, sobre a vida de alguém, opinar sobre a vida de alguém, sobre algum assunto. A entrevista, ela vai ter os interlocutores, você vai ter o entrevistador e o seu entrevistado. Pode haver entrevistas em que você tenha mais de um entrevistado, né? Uma coletânea, você vai ter mais pessoas ali sendo entrevistadas. Você pode entrevistar só uma pessoa, mais de uma pessoa. Você pode ser um entrevistado por mais de um entrevistador, não é? Quando você vê coletâneas, quando você assiste nos jornais, geralmente ali, vamos pensar, um político, tem várias pessoas ali fazendo pergunta para ele. Então, existem, assim, vários tipos de entrevista, várias formas de se fazer uma entrevista, tá bom, gente? Então, é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Então, façam lá a questão que eu pedi a vocês. Vocês leiam a entrevista da página 55 à página 57 e respondam, tá? As atividades da página 58 à página 61. Nós vamos corrigir essa atividade nas nossas aulas do aplicativo Zoom, ok? Beijos, até mais!